Caso surpreendente. O Sla se aproxima dessa garota e pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele e ele fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta pra onde ela vai. E depois que ela diz que vai encontrar uma amiga dela, ele fala que a mão dela é muito macia. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele é dali. Então ele conta que ele é de Houston e que está de passagem e pergunta se ela está com pressa. Ela fala que não é isso, mas que ela precisa ir e que a namorada dela não vai gostar de saber que ela tá ali conversando com ele. Ele fala que não acredita nisso e que ele quer dar uma carona pra ela e que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa. Ela pergunta qual é o carro dele e ele fala que o carro dele é aquele ali. Ela diz que realmente tem um relacionamento, mas ele fala que não está acreditando nessa conversa. Então ele fala para ela entrar para pelo menos ela ouvir o que ele tem para dizer. E ainda meio que desconfiada, ela pergunta se esse carro realmente é dele. Ele fala que com certeza o carro é dele, que está muito frio para ficar ali fora. E por final ela acaba aceitando entrar no carro. E dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela mudou de ideia. E ela responde dizendo porque ele é muito divertido. E em seguida diz pra ele que ela ainda continua com frio. Então ele diz que vai dar um jeito nisso. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele fala que está resolvendo o problema dela. Ela fala que realmente está muito melhor agora e já ele diz que só está cuidando dela. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ele abre o jogo e fala que gostaria de levá-la para dar um passeio e quem sabe ficar num lugar mais reservado. Ela diz que realmente tem um relacionamento. Ele fala que gostou da energia dela e que gostaria de curtir o dia com ela e deixar acontecer. Ela fala que ele é muito divertido, mas que isso não é uma boa ideia. Mas em seguida ela diz que vai com ele, mas que não está prometendo nada. Holanda aborda essa garota e já começa dizendo que ela é incrível. Ela agradece, então ele pergunta o nome dela e em seguida também pergunta por que ela está olhando assim pra ele. Ela fala que nada demais, mas que ele a surpreendeu. Ele fala que realmente ela é muito bonita e pergunta se ela é dali mesmo da Geórgia. E como ela diz que sim, ele fala que ele é de Nova York e que acabou de se mudar. E em seguida pergunta como está sendo o dia dela hoje. Ele fala que gostou da energia dela e que eles deveriam se conhecer. E em seguida pede o número dela. Mas ela fala que não sabe bem e diz pra ele que ela tem namorado. Então ele pergunta por que o namorado dela fez ela andar a pé e diz que se ele fosse o namorado dela, ele não faria isso. E como ela diz pra ele que na verdade ela está indo encontrá-lo, ele pergunta novamente por que ele a fez andar a pé. Ela fala que não tem ideia, mas que ela vai procurar saber. E por mais uma vez ele tenta pedir o número dela e vendo que não deu certo, ele se despede dela. Mas nesse momento ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela pergunta se ele tá falando sério, mas ele entra no carro. E mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que acredita que ela esteja vendo ele dentro do carro. E como ela fica perdida sem saber o que dizer, ele pede para ela dar a volta. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. E já ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que está indo encontrar um amigo dele e pergunta por que ela quer saber, já que ela está indo encontrar o namorado dela. Ela fala que não vê nenhum problema em pegar uma carona com ele. Então ele fala que não está entendendo e diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo. Ela diz que estava com pressa e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz muitas coisas e que não quer tomar o tempo dela, já que ela está indo encontrar o namorado dela. Ela fala que vai dar o número para ele, mas ele fala que não quer mais, porque ela deu a entender que tinha mais o que fazer e que ia encontrar alguém. E como ele pergunta por que só agora ela quer falar com ele, ela fala porque não conhecia ele.
E já ele fala que ela ainda não conhece ele. Então ele pergunta o que ele pode fazer por ela, mas em seguida diz que ele não vai dar uma carona pra ela já que ela tem um namorado. Ele fala que ainda tem algum tempo e pergunta se ela prefere conversar dentro do carro. Ela diz que tudo bem e que vai entrar no carro. Ela entra no carro e diz que isso é uma loucura e pergunta novamente se o carro é dele. Ele fala que não vai ficar repetindo a mesma coisa porque ele já disse isso. Então ela muda de assunto e pergunta se ele é de Nova York. Ele fala que ele é de Nova York, mas que morou por 2 anos em Atlanta. E como ele pergunta quantos anos ela está ali, ela fala que aproximadamente há uns 2 anos e que veio a trabalho. Ele pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que ela é enfermeira. Ele muda de assunto e pergunta se ela tem namorado, e ela fala que tem namorado, mas que ela pode ter amigos. Ele fala que ela não parecia querer fazer uma nova amizade, não com aquele comportamento. Ela fala que o que aconteceu ali fora é porque ela estava com pressa e também estava frio. Ele fala que a pressa dela acabou quando ela viu o carro dele. Ela diz que pensou que ele pudesse dar uma carona pra ela e assim eles poderiam se conhecer. Ele fala que não tem como ele dar uma carona pra ela já que ela tá indo encontrar alguém. Então ela pergunta se ele não tem amiga ou algo do tipo. Ele fala que não pareceu que ela queria fazer uma amizade, que ficou olhando pra ele de cima a baixo e o que pareceu é que ele não faz o tipo dela. Ele fala que só pode pensar uma coisa, que ela é interesseira. Ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro dele e que isso é um fato. E que se realmente ela é fiel ao namorado dela, ela não deveria estar ali com ele. E em seguida também diz pra ela que é melhor ela ir pra casa pensar no que ela fez hoje. Ok se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta como ela vai. Ela não responde, então ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. E como ela não faz uma cara muito boa, ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque ele é novo na cidade e que ele ainda não conhece ninguém, mas ela diz pra ele que ela não está interessada. E como ele pergunta qual é o problema, se ela tem namorado ou algo do tipo, ela diz pra ele que ele não faz o tipo dela. Ele faz ali mais algumas tentativas e vendo que não estava dando certo, ele se despede dela. Ele vai caminhando em direção ao carro e fala que ela pegou pesado com ele. E ainda que de longe ela começa a puxar uma conversa com ele, mas ele pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e fala que a chave está na mão dele. E como ela fica pensando no que dizer, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala que eles podem se conhecer. Ele fala que acabou de tentar fazer isso e disse até mesmo que eles poderiam começar com uma amizade, mas que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que fez isso porque ela tinha acabado de conhecê-lo e pela maneira que ele falou com ela. Ele pergunta por que ela mudou de ideia e como ela fica pensativa, ele pergunta se foi por causa do carro dele. Ela diz que não, então ele pergunta o porquê. E ela fala que voltou porque gostou dele. Ele pede para ela dar uma volta. E já nesse momento ele fala que, como ele disse, ele não conhece muito bem o lugar e que ele estava procurando um bom lugar para almoçar. E ela diz que logo ali na frente tem um excelente restaurante. E ele pergunta se ela aceita almoçar com ele. E como ela aceita almoçar com ele, ele fala que vai abrir a porta para ela.